Meus caros amigos, amigas que acompanham a TV Canção Nova, vocês que estão aqui presentes hoje no nosso estúdio Santa Clara, hiperlotado hoje, né? Porque no mês de férias, né, PHN, então graças a Deus a Canção Nova vai estar cheia de gente. É uma alegria recebê-los nesse nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. E vamos começar pedindo a Nossa Senhora, como a gente sempre faz, que nos ajude, nos ilumine com a luz de Cristo, né, e a inspiração do Espírito Santo, para que a gente possa responder esse tanto de perguntas que já estão aqui na minha mesa, né, com a sabedoria do magistério da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero começar aqui dizendo pelo menos os nomes das cidades de tanta gente que tem aqui hoje na Canção Nova. Olha, não dá para dizer o nome das pessoas, mas pelo menos o nome das cidades. Sertãozinho, São Paulo, pode levantar a mão que um dos câmeras aí vai mostrá-los, tá? Recife, Pernambuco, Salvador, na Bahia, Biritiba, Mirim, São Paulo, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Olho d'Água das Flores, em Alagoas, Catalão, Goiás, São Paulo, capital, Boa Vista, Roraima. Tem gente recém-casada aqui, isso eu vou dizer o nome, Luiz André e Maria Bethânia. Seja bem-vindo. Vocês pensam, tem gente que vai lua de mel lá para, né? Como é que é? Praia das Galinhas, como é que é? Não sei, em Recife. Mas tem gente que vem para Canção Nova também. Aí, olha, né? É gente de Corumbá, né? Não, Corumbaíba, em Goiás. Corumbaíba. Fortaleza, no Ceará, Arapiraca, Alagoas, Bebedouro, São Paulo, Martinópolis, São Paulo, Presidente Venceslau, São Paulo. Tem mais aqui, ó, Ouro Branco, Alagoas, Maravilha, Alagoas, Escalada, São Nicolau, Assis, São Paulo, Jiquiá da Praia, Alagoas, São Paulo, capital, Raposos, Minas Gerais, Bebedouro, São Paulo, Guaíra, São Paulo, Indaiatuba, São Paulo. Temos aqui gente da capital de São Paulo, da paróquia Santa Terezinha, é isso mesmo? Certo, ali, ó. Matão, São Paulo, e São Borja, no Rio Grande do Sul. Olha, o Brasil inteiro está reunido aqui hoje na Canção Nova. Que beleza, sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui. Eu quero apresentar rapidamente esse livro aqui, né? Te prometo ser fiel, né? Na saúde e na doença. Vocês estão vendo uma moça carequinha aqui, a Renatinha, né? É um casal consagrado da Canção Nova. Eu vou mostrar ela aqui com os cabelos bonitos dela. Olha aí, dá um close aqui nessa foto, né? Essa menina ficou carequinha porque teve que fazer quimioterapia. Todo mundo já entendeu, né? Um câncer pesado, perdeu 2 gravidezes também, né? Mas olha aqui, ser fiel na saúde e na doença. Prometo ser fiel. É isso que precisa haver no casamento. Eles pediram que eu fizesse a apresentação desse livro, porque eu conheço a Renatinha há muitos anos, está até escrito aqui, né? É um exemplo de fidelidade. O mais difícil é a gente ser fiel na hora que o outro está sofrendo, né? Eu vi a minha esposa com câncer 6 anos até morrer, nessa hora que você tem que chegar junto. É fácil amar uma mulher quando ela está com saúde, com beleza, com esses cabelos bonitos aqui da Renatinha, né? Mas é preciso ser fiel até o fim. Esse livro fala disso, ok? Muito bem. E a Canção Nova também, não podemos deixar de falar para você que a Canção Nova vive da sua contribuição. Então, se você não é um sócio que ajuda a Canção Nova, um sócio contribuinte, como a gente chama, a gente convida você a ser. Basta você ligar para o telefone 12 31 86 2600. O telefonista atende, você escolhe, olha, eu quero contribuir ou pelo boleto bancário, você recebe junto com a revista
mensal da Canção Nova, você recebe o boleto e você paga quanto você quiser. Não pode ser menos que R$10. Sabe por quê? Porque o custo da revista, o custo do correio e o custo do banco, o banco cobra para receber, dá R$10. Então, se você der só R$10, a Canção Nova não vai ficar com nada. Então, tem que ser mais, ok? E também pode escolher pelo débito automático. Se você tem conta bancária, você vai ao banco, autoriza, dá o número da conta da Canção Nova, o banco transfere automaticamente todo mês para a Canção Nova. É a melhor maneira. E olha, gente, dar a Deus é receber 7 vezes mais, diz o livro do Eclesiástico. Quem dá a Deus recebe 7 vezes mais. É aqui uma obra de Deus. Eu estou aqui com esse senhor Jonas há 45 anos. Quando eu tinha 20 anos de idade, conheci esse homem. Sempre trabalhei com ele. Eu sou testemunha que esse homem dá a vida, dá o sangue, dá as lágrimas. Eu vi esse homem chorar muitas vezes. Porque foi muito magoado muitas vezes. Mas a obra está aí, no mundo inteiro. Né? Então, a gente convida você a ajudar. Beleza. Bom, agora eu vou responder algumas perguntas aqui da plateia, né? Como nós temos aqui um público especial hoje, mas vou responder também as perguntas das pessoas que mandaram aí por telefone, por Facebook, etc. Tá? Bom, uma primeira pergunta é o seguinte: não tem o nome da pessoa, não tem problema. Qual o tempo ideal entre as etapas namoro, noivado e casamento em um relacionamento? É muito relativo, muito relativo. Depende da maturidade do casal. Eu, por exemplo, entre namoro, noivado e casamento, foram 4 anos, entre namoro e noivado. Né? Eu penso que não deve ser muito curto, porque é preciso conhecer o outro, a história do outro. Não pode deixar para se conhecer depois de casado, não levar susto. Aí não pode separar mais. Enquanto é namorado, noivado, pode separar. Casou, não pode mais. Então, tem que conhecer a família, tem que conhecer os problemas do outro, as qualidades do outro. Entendeu? Tem que saber tudo. As intenções, os sonhos, né? Para depois não casar com um estranho. Entendeu? Então, o tempo é o tempo necessário. Também é o tempo para ter condição financeira, poder ter uma casinha de aluguel ou própria, entendeu? Porque quem casa quer casa, né? Esse negócio de morar com o sogro, com a sogra, não é muito bom, não. Então, é o tempo necessário para... Né? Agora, eu dou um conselho: case o mais jovem possível. Né? Por quê? Porque se você casa novo... Olha, eu casei com 22 anos. Eu tenho 11 netos, tenho 5 filhos, todos criados. Um está ali, ó, um que é dentista está ali, de blusa vermelha. Está lá, já é doutor em odontologia. Quer dizer, e eu estou aqui trabalhando forte ainda. Agora, se a gente casa muito velho, o que acontece? Esse moço bonito aí. Já deram um close nele. Quem mandou vir no programa? Mas o que é isso? A gente, casando cedo, a gente vê os filhos, vê os netos, vê os bisnetos. E ajuda, inclusive, os pais a educarem os filhos. Né? Então, agora, o tempo depende de cada caso. O Papa Francisco falou assim: não deve demorar muito. Na última encíclica dele, o Papa Francisco fala: não pode ficar esse namoro aí de 10 anos, não ata nem desata. Não pode ser curto demais, mas também não pode ficar, né? Fazer bodas de namoro, não. Professor Felipe, aqui na Canção Nova tem algum material sobre nulidade de casamento? A pessoa escreveu aqui anulação. Não existe anulação. A igreja não anula casamento. Ela declara que um casamento não foi válido. Ok? Tem sim, olha, eu mesmo escrevi, cadê um livro aqui que eu escrevi? Olha, esse livro aqui, Família Santuário da Vida, o último capítulo desse livro é inteirinho sobre esta questão de declaração de nulidade, como é que você... é um capítulo, eu detalhei bem, nulidade de casamento. Eu coloquei aqui todos os itens do Código de Direito Canônico que fala disso, expliquei as 19 causas, razões pelas quais o tribunal pode declarar uma nulidade. Então, eu penso que esse livro aqui ajuda. Coloquei também, nesse outro livro que também é para casais, Vida Sexual no Casamento. Nesse eu coloquei também um resumo no final desse livro. Estou mostrando que, de repente, quem tem esses livros aí pode consultar aí, tá? Então, está respondido. Existe alguma coisa na Bíblia que condene a poligamia?
João Vicente, sócio e evangelizador. Ô João, existe, só que não é explícito. Veja bem, a igreja, ela não pega a Bíblia ao pé da letra. Por exemplo, você não vai achar na Bíblia a palavra purgatório, mas é dogma de fé que existe o purgatório. Mas você encontra os embasamentos. Eu escrevi um livro, né, sobre o purgatório, que a igreja ensina, coloco ali pelo menos 5 passagens bíblicas que dão um embasamento do purgatório. Mas a palavra purgatório você não acha na Bíblia. A palavra poligamia, eu não sei se tem na Bíblia, não me lembro de cabeça, eu não me lembro de ter lido. Mas você encontra a base que condena a poligamia. Por exemplo, Deus criou Adão e Eva. Não fez 3 mulheres para Adão. Não fez 2 mulheres, fez uma. Um homem e uma mulher. Então, ao longo do Novo Testamento, Cristo foi mostrando, né, que o homem e a mulher não separem o homem, o que Deus uniu dos dois. No Antigo Testamento havia a poligamia. Salomão tinha negócio de 50 mulheres, né? Ou mais, 70, se não me engano. Mas era a cultura daquela época, que não era ainda no Novo Testamento. O Antigo Testamento tem que ser entendido na moral antiga. Né? Por quê? Porque para a antiguidade, ter filho era um sinal de bênção de Deus e necessidade para o povo de Deus crescer e realizar a chegada ao Messias. Né? Mas no Novo Testamento, realmente, há muitas passagens bíblicas que dão um embasamento à condenação à poligamia. Poligamia quer dizer o homem casar com mais de uma mulher ou uma mulher casar com mais de um homem. Se Jesus morreu na cruz por nossos pecados, por que devemos nos confessar? Porque Jesus mandou. João 20, 22. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Quer dizer, Jesus, ele conquistou o perdão de todos os pecados, de todos os homens, de todos os tempos, de todos os lugares, mas Jesus quer que cada um se confesse. Ou seja, ele quer que cada um reconheça o seu pecado, se arrependa do seu pecado, seja instruído pelo ministro da igreja. É a sabedoria de Deus. Então, é lei de Cristo. Né? A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Entendeu? Então, é por isso que a igreja, a vida inteira, ensinou a confissão. Qual a idade certa para começar um namoro? Não tem uma idade certa também. Eu penso que o namoro, ele deve começar quando o jovem pensa assim, eu quero me casar, eu tenho vocação para o casamento. Então aí ele tem que começar a pensar em namoro. Qual é a idade? Eu acho que não deve ser muito cedo, porque senão o namoro fica muito longo. Não é? Hoje um jovem normalmente ele se estabelece aí até os 24 anos, 25 anos para se casar. Então, se ele começa lá com 15 anos o namoro, de repente vai namorar 10 anos. Então, é melhor. Eu vou dar um chute aqui. Esse chute é chute, não quer dizer que é norma de igreja nem nada. Mas eu penso que antes dos 18 anos, eu acho que o namoro ainda é um pouco... Pode acontecer, mas depende da maturidade do jovem também. Outra coisa importante, por que você quer namorar? Né? Tem a história daquele pai que encontrou a filha namorando um rapaz e perguntou ao rapaz, você está namorando a minha filha para casar ou para que é? É para que é. É para que é. Não pode. Tem que saber por que vai namorar. Não, eu quero namorar porque eu quero casar. Eu quero constituir uma família. Então, a palavra é a maturidade. Namoro não é brincadeira, gente. Eu escrevi um livro sobre namoro. Só isso, namoro, o nome do livro. Eu coloco lá, logo no comecinho, né? A família começa no namoro. O namoro é o alicerce da casa. Por que muita gente depois se arrebenta no casamento? Porque não namorou direito. Namorou rápido, não conhecia a pessoa, empurrou com a barriga, se sabia que não era aquela pessoa para ela, mas casou a si mesmo. Não pode, o namoro é muito sério. É a época da escolha, é a época entendeu? Conhecer a pessoa, saber se a pessoa tem afinidade comigo. Porque depois do casamento não pode separar mais. E se separa é uma tristeza para todo lado. Entende? Então o namoro é muito importante. Ok?
Qual a sua opinião a respeito da proposta de mudança para a celebração das missas voltadas em direção para o Oriente, ou pelo menos para o tabernáculo do cardeal Sara? Veja, esse cardeal fez um pronunciamento, né? Eu não me lembro exatamente a outra, mas já foi publicado pelo Vaticano um esclarecimento sobre isso, né? Do porta-voz do Papa, né? O padre Lombardi fez um pronunciamento, saiu na fonte ACI Digital, e eu li isso hoje, inclusive, dizendo que não muda nada, não muda nada. O que vale é a missa normal, voltada para o povo, a missa no vernáculo, e que está autorizado, o padre Lombardi está autorizado a missa em latim, mas não é a missa ordinária, ou seja, a missa do povo, do horário de domingo. É aquela missa em que um padre quer celebrar para um grupo em latim, um grupo que sabe latim, que é uma missa em latim, pode estar autorizado. O Papa Bento XVI autorizou, o Papa Francisco não revogou, mas não muda nada, diz o padre Lombardi a respeito desse pronunciamento do cardeal Sara, ok? Então não muda nada. Segundo a união de casal, pode ou não receber a Eucaristia? Olha, veja bem, a regra é essa, não pode, a regra. Agora, nós vimos aí o documento que o Papa Francisco publicou, a encíclica dele, Amoris Laetitia, a alegria do amor, em que o Papa Francisco, lá no número 300, 301, 302 do documento, aqueles parágrafos, o Papa Francisco, ele deixa uma frestazinha aberta, ou seja, é uma exceção. Ele considera ali, eu não vou ler o documento, porque eu já fiz um programa sobre isso lá na Escola da Fé. O Papa Francisco considera que pode haver alguns casos muito específicos, muito bem analisados pelo confessor, em que o confessor identifica que não houve um pecado mortal. Se não houve pecado mortal, pode comungar, ok? Mas veja bem, pela conotação que o Papa coloca ali, a gente percebe que é uma exceção, não é a regra. A regra é exatamente o que o João Paulo II colocou. João Paulo II, naquele documento dele, né, Familiares Consórcios, lá no número 84, 85, João Paulo coloca o seguinte, não é? Não pode comungar, não pode se confessar. Por quê? Porque não está vivendo de acordo com a lei de Cristo. Ok? Agora, o Papa Francisco entende que, às vezes, o casal já está casado há 20 anos de segunda união. Quando eles fizeram isso, eles não sabiam que não entendiam que não podia, nem estava na igreja, né? Já tem filhos, não podem separar. Então, o Papa Francisco deixa, eu entendi assim, eu não sei se é exegese que eu estou fazendo do texto do Papa está certo, mas o que eu entendi isso, que ele deixa uma frestazinha aberta para os confessores, em casos muito específicos, autorizar, quem sabe, uma comunhão. Mas olha, a regra é essa. Quem está em segunda união, procure o tribunal da igreja para verificar se o primeiro casamento não foi nulo. O mesmo Papa Francisco fez uma coisa maravilhosa, ele agilizou o processo de nulidade. O próprio bispo hoje pode dar nulidade direto, sem mandar o processo para o tribunal. Quando o bispo acha que é evidente a nulidade, o Papa autorizou agora os bispos a dizerem que esse casamento foi nulo. E declara a nulidade, o casal volta ao estado de solteiro e pode casar. Também não é a regra. A regra é o casal ir para o tribunal da igreja. Lá 3 juízes vão julgar o processo. Só que quando o bispo acha que a coisa é muito evidente, é uma nulidade notória, o bispo pode, então, autorizar. Então, o que eu estou dizendo com isso? A regra é, o casal de segunda união, muitos casais de segunda união estavam fora da igreja, quando se uniram, não entendiam nada, aí de repente entra na igreja, vai num grupo de oração, se converte, isso é uma coisa bonita. Ora, então faz o seguinte, de repente, se vocês acham que a nulidade é evidente, procura o bispo. Se tem dúvida, procura então, vai no tribunal. Aí o tribunal vai analisar e tal. E olha, gente, Papa Francisco falou esses dias, muitos casamentos são nulos na igreja. Muitos, falou esses dias.
Ora, o que o Papa está dizendo? Vamos aos tribunais. Um dia eu entrevistei aqui um doutor em direito canônico, que conhece muito essa questão, e ele disse o seguinte, que 90% dos casais que entram no tribunal eclesiástico pedindo declaração de nulidade conseguem. Por quê? Porque os casais casam despreparados. Os custos de noivos são muito precários, não é? Então, muita gente casa sem saber o que está fazendo. O Papa Francisco falou, por que muitos casamentos são nulos? Porque os casais não sabem o que é o sacramento do matrimônio. Então, casa despreparado. Então, vale a pena essa questão. Muito bem, aqui respondidas as perguntas das pessoas que estão aqui, vamos para a nossa lista normal. Eu tenho aqui a pergunta do Mateus, via Facebook. A Bíblia é a única fonte de revelação divina? Mateus, não. A igreja ensina que é a Bíblia e a tradição da igreja. O que é a tradição? A tradição é tudo aquilo que Deus revelou, mas não está escrito na Bíblia. E como é que a gente sabe que não está escrito na Bíblia? São João, quando termina o evangelho dele, o que São João diz? Está lá no capítulo 21 de São João. Se fosse escrever tudo aquilo que Jesus disse e fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. Quer dizer, São João diz, ficou muita coisa sem escrever. Porque naquele tempo, Jesus não escreveu nada. Ele deixou para os apóstolos escreverem, e os apóstolos começaram a escrever só 20 anos depois que Cristo foi para o céu. Ok? Então, aí São João diz assim, o que nós escrevemos foi o mínimo necessário para que vocês saibam que Ele é o Cristo, o Messias, o Salvador. E crendo, tenham a vida no seu nome. Ou seja, São João Evangelista, nós escrevemos o mínimo. Então, muita coisa não foi escrita. Por exemplo, o credo, você não vai encontrar o credo na Bíblia. De onde é que veio? Da tradição. É o símbolo dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam com Cristo, usavam na catequese os 12 artigos dogmáticos do credo e acabou virando uma oração. Não está na Bíblia em lugar nenhum que os sacramentos são 7. Duvido alguém encontrar na Bíblia que os sacramentos são 7. Então, por que a igreja tem certeza que são 7? Porque veio dos apóstolos. E tem muita coisa desse tipo. Entendeu? Ou seja, a tradição é aquilo. Eu escrevi 3 livros na Escola da Fé. Esse aqui é o segundo, a Sagrada Escritura. Mas eu escrevi um também que eu chamei de o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. É uma coleção de 3 livrinhos, porque é a base em cima da qual a igreja se apoia. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério interpreta a revelação que está na Bíblia e que está na tradição. Quando você pega, por exemplo, o catecismo da igreja, o que é o catecismo da igreja? É o magistério da igreja que interpretou a Bíblia, interpretou a tradição e ensina para nós, então, o que está ali, em forma de doutrina. É isso. Por isso que o catecismo é importantíssimo. Porque é a palavra oficial da igreja interpretando a tradição, interpretando a Bíblia. Olha, eu comecei pelo meu site Cleofas, um curso, eu estou chamando de Escola da Fé online, mas na verdade é um curso de teologia à distância. Exatamente por causa desses tipos de pergunta, entende? O que mais tem aqui é pergunta, mais de, não sei, milhares de perguntas aqui para responder. Então, quem tem interesse é o seguinte, é um curso de teologia. Eu comecei, quem é Deus, a criação do homem, da mulher, dos anjos, o pecado original, a salvação em Jesus Cristo. Aí vamos para a Mariologia, vamos para a pneumatologia, Espírito Santo, vamos para a escatologia, enfim, vai ser uma coisa, história da igreja, uma coisa longa. É um vídeo por dia, uma matéria para você ler e uma matéria para você ouvir, gravada em MP3. Sequencial, ok? E todas as citações aparecem no vídeo para você ler tudo direitinho. É um esforço que eu estou fazendo, é uma equipe de 5 pessoas que trabalham comigo. É um esforço grande, né? Porque nós precisamos dar ao povo a oportunidade, que não pode frequentar um curso de teologia, pelo menos fazer via online.
É isso aí que nós estamos tentando, com esses objetivos aqui. Bom, Antonieta Caldeira via Facebook. Na minha paróquia, os ministros da Eucaristia não estão ficando mais no presbitério, e sim embaixo, junto com a Assembleia. É correto? É correto. O presbitério, o próprio nome já diz, é dos presbíteros, ou seja, dos sacerdotes, do diácono, do acólito que vai ajudar a missa. Os ministros da Eucaristia não são obrigados a ficar no presbitério. Então, não há ilegalidade nisso. Jorcélio Alves, da Paraíba, via Facebook. Um cristão católico pode tomar cerveja desde que não seja a ponto de se embriagar? Pode. Pode tomar uma cervejinha, pode tomar um vinhozinho. Ele não pode ser radical, não. Né? Bom, quantos padres e bispos eu conheço que tomam sua taça de vinho todo dia? Eu também. Uma taça de vinho vale mais do que um copo de cerveja, porque você sabe que o vinho tem 13% de álcool, a cerveja tem 5%. Não ficando embriagado, não tem problema nenhum. Agora, não vai tomar, né, 1 litro de chopp, aí começa a correr risco, né? Está na hora do intervalo? Olha, então aí vamos para o nosso intervalo, a gente volta já para dar sequência aqui às nossas perguntas. Espera aí que você vai ver que é bastante rápido. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Você viu aí, olha, vocês estão aqui, viu? Não deu acho que 3 minutos, né? É rapidíssimo, não dá tempo de ir no banheiro. Só se for 1, né? Se for 2, não dá tempo, mas é rapidíssimo. Por quê? Porque não tem propaganda, não tem comercial. Está vendo? Porque a Canção Nova precisa pedir sua ajuda. Porque qualquer televisão, como é que ela se mantém? Com as propagandas. Claro, os patrocinadores dos programas. E é uma fortuna você pagar 30 segundos de propaganda na televisão. Aqui não tem. Então, graças a Deus, é uma coisa, um milagre de Deus. Uma televisão no ar há mais de 20 anos, com a ajuda do povo. E olha, gente, Canção Nova gasta mais de 20 milhões de reais por mês. Esse dinheiro vem do quê? Da venda desses produtos e vem da contribuição, produtos de evangelização e da contribuição dos evangelizadores, dos sócios, a gente chama de sócio evangelizador. Né? Faça isso, junte-se a nós, entende? Jesus diz, aquele que é fiel no pouco, lhe será dado muito. Olha, o muito de Deus, né? Sabe, gente, eu digo isso com muita convicção, porque eu participo do conselho da fundação, desde que o conselho foi criado há mais de 30 anos. E eu vejo a luta que é, sabe, tirar empréstimo em banco, juro alto, porque senão a máquina para, né? Por quê? Porque a campanha não fecha no 100%. Entenderam? Então, nós somos obrigados aqui a bater nessa tecla, né? Porque o padre Jonas colocou como questão de honra não colocar propaganda na rádio, na TV, na internet cancional. Então, seja feita a vontade de Deus. Muito bem, eu quero comunicar aqui que a Faculdade Canção Nova tem faculdade, 4 cursos, né, para ensinar o quê? Ensinar ciência à luz também da fé. Eu fui uma das pessoas que insisti muito com o padre Jonas criar seminário aqui, criar faculdade, porque eu venho de universidade, eu fui professor universitário há 40 anos. Claro que é importante a universidade, né? Santo Inácio de Loyola saiu fundando universidades católicas no mundo. Por quê? Porque a universidade é que molda a mentalidade do povo, é da universidade que saem os formadores de opinião. Então, a Canção Nova tem hoje a sua faculdade, né? Está com as inscrições abertas para a pós-graduação em gestão nos veículos de comunicação. Veículos de comunicação, rádio, TV, internet, quem trabalha com isso, uma pós-graduação nisso, ok? Inscrições até o dia 15 de julho, está terminando, ok? E as aulas começam em agosto. Quem precisar de informações, entra no site fcn.edu.br. FCN de Faculdade de Canção Nova. Edu de Educação. Então, fcn.edu.br. Tá? Mais um comunicado. 9 a 11 de setembro, acampamento aqui na Canção Nova. Quem como Deus? São Miguel Arcanjo, quem como Deus, né? Vão estar pregando o padre Roger Luiz, padre Serginho, Rogéria Moreira, presença internacional do padre John Baptiste, ok? É um padre que vem de fora, ok? Informações pelo telefone 12 31 86 2600
E você pode também entrar aí no site da Canção Nova, tem lá na janelinha de eventos, lá vai aparecer isso aí. Bom, rapidamente quero mostrar o seguinte, eu estou fazendo uma coleção de livrinhos para tirar dúvidas. O que eu mais faço na Canção Nova hoje é responder perguntas. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma série de livrinhos, eu acho que vai chegar numa coleção de uns 50, estou começando, respondendo uma pergunta de cada vez. Então, por exemplo, você conhece o poder do sangue de Cristo? Né? Como entender o Apocalipse? O pessoal pergunta, como é que é o Apocalipse? Né? O que é o 666? O que é o dragão? O que é o Apocalipse? Né? Você sabe o que é a ideologia de gênero? Essa coisa horrorosa, né? Querem colocar na cabeça das crianças que não existe sexo. Você não é menino, nem menina. Então, o que eu sou? Anjo. Quem não tem sexo é anjo. Né? Qual a importância da oração? Enfim, é uma série de quem é Deus. Olha porque eu escrevi esse livro aqui, quem é Deus. Um dia foi feita uma pergunta na internet, no mundo inteiro. Qual é a pergunta que você mais gostaria de ver respondida? Olha a pergunta que ganhou. Quem é Deus? No mundo inteiro. Primeiro lugar. Ou seja, as pessoas conhecem, acreditam em Deus, mas não sabem quem é Deus. Então eu falei, tem que escrever alguma coisa. Então um livrinho explicando quem é Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, Deus onipotente, onisciente, onipresente, Criador de todas as coisas. Mais um ainda aqui, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Como entender com quem que Caim casou, não tinha mais ninguém. Né? Enfim, aquelas pragas do Egito, o dilúvio existiu, não existiu, o livro de Jó é parábola, não é parábola, entendeu? Quer dizer, essas dúvidas que o povo tem. Então, eu estou fazendo uns livrinhos assim, estou fazendo até de maneira que ele fique o mais barato possível, ele é grampeado, até para facilitar, fazer o custo mais em conta, para ver se a gente coloca aí um material que ajude o povo. Bom, ainda estou chegando nas perguntas ali, rapidinho. Eu tinha escrito o livro História da Igreja, volume 1, até o século V. São 500 páginas, é o curso que eu dou na teologia da Canção Nova de História da Igreja. Agora terminei o segundo volume, que é mais 500 páginas, Idade Média. Aqui são 10 séculos. Pega do século V ao século XV. Aqui você vai estudar Inquisição, Joana d'Arc, Galileu Galilei, Savonarola, a noite de São Bartolomeu, essas coisas que o povo pergunta, cruzadas, e que o católico fica encurralado na parede, né? Não precisa saber essas coisas. O pessoal que tem um pouco de cultura, gosta de ler, está em grupo de oração, pode se formar para formar os outros. A minha preocupação hoje é formar formadores. Porque o Papa Bento XVI diz que o maior problema da Igreja Católica, sabe qual é? Diz o Papa Bento XVI, a ignorância religiosa dos católicos. Por isso que vão para seitas. Vem lá um falso profeta, vem lá como diz Jesus, um lobo vestido de cordeiro, prega uma coisa bonita, da cabeça dele, e a pessoa que não tem uma base religiosa segue, porque ele está prometendo emprego, ele está prometendo cura, ele está prometendo... E aí? E a doutrina? E o que o Cristo ensinou? Entendeu? Então nós temos que formar formadores, boas pessoas para conduzir grupo de oração, bons pregadores para jovens, bons pregadores, não sei, em escolas da fé que se espalha por esse Brasil. Então, estou escrevendo agora o 3º volume, que é a Idade Moderna e Contemporânea, do século XV até o século XX, para que a gente tenha aí esses 20 séculos. Também tem aqui, quem gosta de ouvir, eu fiz isso em áudio. Aqui tem 100 horas de gravação, 100 horas. Eu gastei 3 anos nisso aqui. São 11 CDs, cada CD com mais ou menos 8, 9 horas, onde eu pego século I, século II, século III, século IV. Por quê? Porque tem gente que prefere ouvir. Isso tudo aqui é curso bíblico, curso de história da igreja, etc. Bom, aqui, porque sou católico, em forma de livro e em forma também de CD. Ok? Aqui para ouvir, aqui para ler. Por que eu sou católico? Eu escrevi esse livro porque um dos meus filhos, não é isso aí não, é o mais velho. Esse aí é o 3º. O mais velho, o Mateus,
Hoje é um engenheiro com 40 e pouco. Um dia ele disse, pai, está faltando só escrever um livro. Já faz uns 10 anos. Eu digo, qual é, Mateus? Porque sou católico. Eu digo, meu filho, você não sabe ainda? Com 30 anos de idade? Não, pai, eu sei. Só que meus amigos não sabem. Tem muito colega de engenheiro que pergunta, por que eu tenho que ser católico, Mateus? Por que eu não posso ser budista? Então, pai, eu queria um livro. Eu digo, já entendi. Saí dali, digo, o primeiro livro que eu vou escrever é Porque Sou Católico. Depois pediram para fazer também em áudio. Então, está aí. Gente, essas coisas ajudam a gente a crescer. São Pedro diz, estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da vossa fé. Por que eu sou católico? Por que eu vou à missa? Por que eu confesso? Por que eu beijo a mão de um padre? Porque a mão dele é abençoada pelo bispo. Entendeu? Enfim, a gente tem que saber as razões da nossa fé. Um livro maravilhoso, um padre que já morreu há muito tempo, um padre dominicano, J. Carens, O Mistério da Nossa Conformidade com Cristo. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu estou resgatando alguns livros antigos que não publicavam mais. São Paulo diz assim, lá em Romanos 8, 29, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, tudo que Deus Pai quer é que você pareça com Jesus Cristo. Aquela música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorria, viver como Jesus viveu. Aí o Pai vai olhar para você, vai ver Cristo em você e vai dizer assim, esse é o meu filho bem amado, em que eu coloco toda a minha complacência. O que ele diz para o filho natural dele, vai dizer para os filhos adotivos. Este livro ensina a gente a imitar, ter o rosto de Cristo. É fantástico. Eu não publico um livro que eu não tenha lido, gostado muito, porque não é fácil publicar livro no Brasil, né, gente? Vocês sabem, né? O brasileiro não gosta de ler. Bom, histórias que o vovô conta também, historinhas que eu conto para os meus netos. Por quê? Porque eu tenho 11 netos. Está aqui a fotinho deles aqui comigo. Ó. E olha, gente, essa criançada aqui, se a gente não contar história para eles, você sabe quem vai contar a história para eles? É o celular. E o que ele vai ver no celular? Eu tenho netinho de 2, 3 anos que já pega o celular ali e fica... Impressionante o que essa criançada já nasceu chipada, com chip no cérebro, né? Já sabe mexer com o negócio. Se os pais não criarem algo alternativo, olha, 2 livros já de historinha que a criança gosta, entendeu? Historinha que eu contava para os meus filhos, hoje estou contando para os netos, sabe? E sempre a história com fundo moral, um fundo, né? Você contará a história do sapo e do vagalume, né? O vagalume brilhava, o sapo não brilha de noite. Então o sapo queria matar o vagalume. Por quê? Porque tinha inveja do vagalume. Entendeu? Aí você vai mostrando para o que é inveja. Como é feio a inveja. Ah, historinhas assim. Bom, por último, mais um só. Sede santos. São Pedro diz, na primeira carta dele, sede santos porque eu sou santo. Repetindo o que o Deus disse lá no Levítico para o povo judeu. Então, como ser santo? Nesse livro aqui eu mostro o seguinte, o que a igreja oferece para a gente como caminhada para chegar à santidade? A oração, os sacramentos, a leitura bíblica, a liturgia das horas, né? Enfim, a igreja, eu ia chamar esse livro de O Caminho da Santidade, mas achei tão bonita a frase lá de São Pedro, Sede Santo, né? É um livro de espiritualidade. Quem quer realmente seguir o caminho da santidade, a igreja aponta o caminho. Vamos aqui responder as perguntas que chegaram por e-mail. Marina de Cascavel, no Paraná. O beijo de língua no namoro é pecado? Olha, a igreja fala assim, você se expor a uma situação de pecado, sem necessidade, já é pecado. Então, por exemplo, um jovem vai ver um filme pornográfico, é pecado. Porque ele pode sair dali e cair numa masturbação, ou, não sei lá, se é um homem casado, cair num adultério. Então, se expor ao pecado, sem necessidade, já é pecado. Agora, todo mundo sabe que esse beijo de língua é altamente excitante. Eu acho que eu não preciso falar mais nada.
Troca a pergunta aí. Aí você vai sentir, entendeu? Se te perturba, você está correndo o risco de pecar sem necessidade. Leila de Taguatinga, no Distrito Federal. Porque no Brasil tiraram o e por todos os séculos dos séculos, amém. Né? E do glória ao Pai. Leila, na verdade, não foi no Brasil que isso foi tirado. Isso foi tirado no Vaticano. Ok? Há uma autorização do Vaticano. Quando a igreja muda alguma coisa na liturgia, ela tem autorização da chamada Sagrada Congregação do culto divino e da disciplina dos sacramentos. É uma congregação do Vaticano. Então, não foi simplesmente uma mudança. Outra coisa, isso mudou, já foi lá, no Concílio Vaticano II. Né? Então, já faz mais de 50 anos. Vamos lá. Rodrigo de Cruzeiro, São Paulo. Meu pai ficou muito tempo sem se confessar e durante 85 dias ele ficou em coma e recebeu a unção dos enfermos. Será que ele foi para o céu ou para o purgatório? Rodrigo, ninguém pode dizer isso. Se ele foi para o céu, se foi para o purgatório. Olha, se ele não rejeitava a fé, não rejeitava o sacramento e recebeu a unção dos enfermos, mesmo em coma, a unção valeu. Valeu para ele. Mas fazer o julgamento, se ele precisa passar no purgatório para completar a purificação ou não, aí, Rodrigo, só Deus pode dizer. O que nós temos que fazer? Rezar pela alma dele. Oferecer indulgência, oferecer a Santa Missa, é o que a gente pode fazer. E se Deus, gente, não permitiu a gente saber para onde que a pessoa foi, se está no céu, se está no inferno, se está no purgatório, a esperança nossa é que está no céu. Se Deus não revela isso para nós, é porque Deus acha que não é bom revelar. Então, a gente tem que respeitar isso aí também de Deus, certo? E rezar pela pessoa. José Eduardo, na minha última confissão, o padre me pediu para fazer uma penitência, só que infelizmente eu não pude cumprir. O que devo fazer? Faça a penitência agora. Mas não dá para fazer mais. Passou a época. Então é o seguinte, José Eduardo, volte no padre, numa outra confissão. Padre, eu não cumpri a penitência. Estou arrependido, por favor, me dê outra penitência. Pronto. Se dá para fazer, porque a penitência não tem importância que passou um bom tempo. Desde que você cumpra a penitência, cumpriu. Para Deus não existe o tempo existe para nós. O tempo não submete a Deus, o tempo submete a nós, criaturas. Então, cumpra. Se não pode cumprir, volta lá e conta para o padre. Deus ouve as orações dos que não são batizados? Claro que ouve. Claro que ouve. Deus ouve as orações de todo mundo, não tenha dúvida. Ok? Vamos lá. Tamires, se Deus é onisciente quer dizer, sabe tudo, ou seja, Ele sabe de todas as coisas, inclusive do futuro, por que criou o anjo de luz que se rebelou e agora é o causador de todo o mal? Ô Tamires, essa pergunta é a pergunta mais repetida que existe, eu acho que na história da igreja, porque se Deus sabia que o homem ia pecar e introduzir a morte no mundo, por que deixou o homem pecar? Por que deixou o anjo? Por quê, gente? Aí é a questão sutil da liberdade. Deus quis criar os anjos e os homens semelhantes a Ele. Então Deus teve que dar liberdade. Por que o animal não é semelhante a Deus? Porque não tem alma imortal como Deus, como nós temos. Então, não tem inteligência, não tem liberdade, não tem vontade, não tem consciência. Deus quis nos fazer grandes, belos. Então, Deus teve que dar liberdade. Agora, quando você dá liberdade para alguém, a pessoa pode fazer o bem, pode fazer o mal. Ela vai decidir. O salmista diz assim, o Salmo 113 diz assim, o céu pertence a Deus, mas a terra Ele deu aos filhos de Adão. O que significa isso? Deus deu liberdade. Deus entregou a terra nas nossas mãos. Se acontece um monte de tragédia por aqui, a culpa é nossa. A gente se mata, a gente rouba, a gente corrompe. Por quê? Porque Deus entregou o mundo nas nossas mãos. Por quê? Porque Deus deu inteligência para a gente, deu liberdade, deu vontade para fazer o bem. Se a gente faz o mal, Deus não é culpado disso. Ninguém pode culpar Deus. Ok? Bom,
Então, como Deus quis fazer o anjo grande, belo e semelhante, Deus teve que dar liberdade. Infelizmente, os anjos, alguns, quiseram ser como Deus. Esse é o pecado dos anjos, soberba. Eu escrevi um livro, O Pecado Original, não está aqui, onde eu explico isso com profundidade. Qual é o pecado de Adão e Eva e o pecado dos anjos? Quiseram ser como Deus. O que o demônio soprou no ouvido de Eva? O quê? O Senhor disse que você não pode comer aquela fruta? Né? Não fala de maçã, não tem maçã na Bíblia, não. Eu acho que é a influência europeia que entrou com o negócio da maçã aí. Eu acho que se fosse no Brasil ia ser banana. Né? Mas lá na Europa botaram a maçã aí, figurativo. Você não pode comer essa fruta? Esse Deus é malandro. Né? É sempre uma mentira, a tentação é sempre uma mentira, né? O demônio dizendo para Eva, come a fruta assim e você vai ser como Deus. Olha a tentação qual foi. Você não vai ser só uma criatura limitada, não, você vai ser todo poderosa. Traga a fruta. A mesma coisa foi com os anjos. O que os santos padres doutores dizem? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, né? Santa Afonso de Ligório, São Basílio Magno, os doutores da igreja, os santos pecaram por soberba, quiseram ser como Deus. São Tomás de Aquino fala assim, por que a idolatria é um pecado grave? Porque o demônio ele quer ser adorado como Deus, então ele se esconde atrás dos ídolos. E quando você presta um culto ao ídolo, ídolo não existe. Quer dizer, uma pedra, uma madeira, quem está atrás é o demônio recebendo o culto. São Tomás de Aquino, numa obra dele, explicando o credo, São Tomás de Aquino explica isso. Então, gente, é a questão da liberdade. Agora, Deus sabe de tudo. A gente não entende os desígnios de Deus. Agora existe o demônio que fica tentando a gente aí. Por que Deus permitiu? Ele sabe por quê. A gente nunca pode, gente, colocar Deus contra a parede. Por que o Senhor fez isso? Não, gente. Deus é Deus. Nunca... Sabe o que acontece? É que a nossa cabeça não entende todo o plano de Deus. Quando nós chegarmos lá, nós vamos entender. Aqui a gente não entende. Mas não pode duvidar de Deus. Nós temos que dizer assim, se Deus fez assim, se Deus quis assim, se Deus deixou que fosse assim, amém. Eu não entendo, mas eu creio, Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é Pai. O Senhor só faz as coisas. Sabe, um erro de muito cristão que se rebela contra Deus. E aí dá margem ao demônio, é ficar cutucando Deus, desconfiando de Deus. Por que o Senhor fez o homem livre assim? Por que o Senhor... Deus não faz nada errado. O primeiro item da teologia é esse. Quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo. Perfeitíssimo quer dizer, não tem erro, não erra, não se engana e não engana ninguém. Esse é um ponto básico, gente, da religiosidade. Nunca achar que Deus está errado. A gente é que não entende. Você consegue ensinar para o seu filhinho de 5 anos de idade, né? O que é uma raiz quadrada, o que é uma integral lá do cálculo diferente? Você não consegue. E a criança vai dizer que você está errada? Não, é que a cabecinha dela não consegue entender. É a mesma coisa que acontece de nós com relação a Deus. Qual o pecado maior na vida do cristão? Eu penso que, segundo os santos doutores, seja a soberba. É o pecado de Adão e Eva, é o pecado dos anjos. Viver um casamento de aparência, ou separar e viver feliz, sem desentendimento e falsidade. Bom, ela está perguntando o pecado maior em relação ao que ela está perguntando aqui. Eu tinha entendido pela metade. Olha, qual pecado é maior? Viver junto, mal ou separar? Não sei, cada caso é um caso. Aqui não dá para dar uma resposta assim, fulminante, objetiva. A igreja recomenda o quê? Não separe o homem, o que Deus uniu. Será que Deus uniu? Por que existe a declaração de nulidade? Porque Deus não uniu. O que quer dizer a declaração de nulidade? Deus não uniu. Por quê? Que Deus só une quando há as condições necessárias. Entendeu? Porque
Por que o padre faz 3 perguntas para os noivos? Vocês querem se casar? Então aqui, é de livre e espontânea vontade? Ninguém aqui está forçado, ninguém aqui está obrigado, ninguém aqui está com medo, ninguém aqui está chantageado. Tem muita gente que casa sem saber. Segundo, vocês querem se casar, vocês prometem fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Quer dizer, se o sujeito está ali já pensando em traição, não vale o casamento. Terceiro, vocês aceitam receber os filhos que Deus lhes enviar, educando na fé do Cristo da igreja? Sim. Esses 3 sim tem que ser do fundo da alma. Entende? Então, não sei, é difícil responder isso, porque depende do caso, mais objetivamente falando, né? Bom, gente, já levantou a plaquinha aí do final do programa, já são aí, ó, quase 5 horas da tarde hoje, a gente tem que cumprir o horário da televisão. Muito obrigado a vocês que vieram aqui participar, sentados nessas cadeiras que não são confortáveis, nós sabemos disso, vocês fizeram 1 hora de penitência aí. Mas é uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova, né? Você vê como é que podia ser um auditório, mas, né, aqui no estúdio não dá para colocar tudo isso. Muito bem, gente, você de casa também que nos acompanhou, que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo programa, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!